Enquanto os olhos do povo estão voltados para a CPI e para o presidente Jair Bolsonaro, o STF, o Supremo Tribunal Federal, está votando. Sim, está acontecendo a votação virtual, mas está. Inclusive, destaco uma matéria de suma importância que ninguém nem está vendo, que é justamente se homologa ou não homologa a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para a Polícia Federal. Já são 3 votos contra a homologação, contra 2 a favor. E aqui temos um grande risco dessa delação não ser homologada. Mas, Thiago, por que essa delação é tão importante? O Sérgio Cabral tem 300 e lá vai cacetada anos de condenação. Uma pessoa dessa merece algum crédito da justiça? Merece. Qualquer delação de um possível ilícito merece ser investigado. Como eu sempre falo aqui, tem a possibilidade do ilícito? Investiga-se. Nem que depois a conclusão seja o arquivamento do inquérito, mas tem que ser investigado. Ainda mais quando a delação vem o nome de um ministro do STF. Então aqui é ainda mais grave, uma suposta venda de decisão lá no Rio de Janeiro de ministro do STF, que à época estava no Tribunal Superior Eleitoral. Então sim, deve ser investigado, porque só querem a investigação de deputados, senadores, presidente, enquanto há denúncia do STF. O próprio STF, se não homologar ou se não investigar essa denúncia, estará dando mau exemplo para toda a sociedade brasileira, porque o exemplo começa dentro de casa. Se há uma possibilidade de ilícito dentro do STF, tem que ser investigado. Não interessa se é um ministro, são 2, são 3, se são todos. Deve ser investigado, porque o STF determina a investigação do ministro Ricardo Salles, que deve ser investigado também, diga-se de passagem. Mas por que ele deve ser investigado? Porque o STF manda investigar deputados, senadores e não determina a investigação de um próprio ministro. E se realmente essa denúncia for comprovada? Se realmente o ministro recebeu propina para dar 2 sentenças lá no Rio de Janeiro a favor de políticos no Rio de Janeiro? E aí, como é que fica? O exemplo tem que ser dentro de casa. Temos que começar a limpar a nossa casa para depois querer que o vizinho limpe a dele. Temos que dar o exemplo para depois exigir do próximo. Vale ressaltar que essa delação do Cabral tem ministros do STJ, tem pessoas de Estado e sim, tem um suposto áudio dele falando de venda de sentença do ministro Dias Toffoli. Então, na minha singela opinião, o STF teria que aceitar essa delação, homologar essa delação para dar exemplo. Exemplo que a investigação começa dentro de casa e depois exigir isso de todos os outros poderes. Mas 3 ministros já votaram contra: o Edson Fachin, o Gilmar Mendes e o Cássio Nunes, esse último indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas eles argumentam que a Polícia Federal não poderia fazer um acordo de delação premiada, que isso é atribuição do Ministério Público. Já para o ministro Barroso e Marco Aurélio, a Polícia Federal poderia sim homologar, desde que não entrasse nas atribuições do Ministério Público, ou seja, desde que não desse favorecimento em relação a não denunciar, etc., que são atribuições do Ministério Público. Então poderia sim homologar um acordo, não entrando na seara do Ministério Público. E esse entendimento, na minha singela opinião, é o mais correto. Se a Polícia Federal conseguir uma delação premiada, temos que homologar, desde que ela não entre na seara do próximo, na competência de um outro órgão. Então ela pode se homologar e deve ser homologada. Tem que se investigar ministros do STJ que deram sentença, venderam sentença, senhor Dias Toffoli e demais entes de Estado que foram delatados. Pois, como eu disse aqui no vídeo, o exemplo tem que começar dentro de casa. E se o Supremo Tribunal Federal negar essa homologação e não investigar a denúncia do senhor Dias Toffoli, estará dando mau exemplo para a sociedade. E por falar em mau exemplo, o próprio presidente Jair Bolsonaro deu um bom exemplo colocando a máscara. Em um trecho que ele estava andando, ele viu todo mundo de máscara e falou: "Oh, tenho que colocar a máscara, estou dando um mau exemplo." E na verdade deu um bom exemplo lá no Equador, quando ele foi acompanhar a posse do novo presidente do Equador. E esse bom exemplo deveria acontecer aqui no Brasil também. O presidente deveria dar um bom exemplo de colocar a máscarazinha dele aqui no território nacional, não só lá no exterior. E é uma das grandes críticas que eu faço aqui no canal, que é o presidente aparecer em público sem máscara, enquanto tem diversos estudos comprovando que o uso da máscara é um dos meios de se combater
o coronavírus, essa pandemia que estamos enfrentando no Brasil, que já levou mais de 450 mil pessoas aqui no país. Então, presidente, continue dando esse bom exemplo aqui no Brasil também. E a última vez que eu fiz essa crítica do presidente não usar máscara, estava acompanhado do general Pazuello. E ontem eu falei que em vídeo que a consequência jurídica para o general poderia acontecer dentro do próprio Exército. E aconteceu. O Exército abriu um procedimento administrativo para verificar a conduta do general de ir a um evento político sem autorização do seu superior. E isso, segundo o regimento interno do Exército, é sim passível de punição, que vai desde a advertência, que eu acho que vai ser aplicada, até a exclusão do general como um modo de dar um bom exemplo para as Forças Armadas. E aqui, na minha singela opinião, acho que sim, se há uma norma que fala que ele teria que pedir autorização e ele não pediu, tem que ser punido. Como eu sempre falo no canal, houve um ilícito, tem que ser responsabilizado. E não seria diferente em relação ao Pazuello. Se ele cometeu uma infração a uma norma do Exército, seja punido. Mas, sendo muito sincero com vocês, acho que vai levar uma advertência e o Exército está tentando convencer o general a se aposentar. E aqui, na minha singela opinião, acho uma tendência muito forte para Pazuello se aposentar e assim começar sua carreira política. Porque depois do depoimento dele na CPI, ele ganhou diversos fãs da ala bolsonarista. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais isso, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.